Bem-vindo ao Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS. Nesse episódio nós vamos falar sobre o tema sensível e central na prática médica, que é o fim da vida. No Brasil, a eutanásia e o suicídio assistido, eles são proibidos por lei e vedados pelo Código de Ética Médica. Também orienta a ofertar cuidados paliativos e evitar intervenções fúteis em situações de doença incurável e terminal. Em contraste, o Uruguai aprovou em 2025 uma lei que legaliza a eutanásia sob condições específicas, o que reacende o debate na região. Mais uma vez, recebemos especialistas para discutir temas fundamentais para a medicina, os médicos e toda a sociedade. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Para falar sobre a temática, recebemos Emílio Moriguchi, que é médico geriatra e professor, Lucas de Azambuja Ramos, médico geriatra e paliativista, e Lívia Biazon, médico intensivista e paliativista. Eu sou Volney Calmo, sou médico anestesiologista, sou professor titular da Faculdade de Medicina da URGS e membro da Câmara Técnica de Medicina da Dor do CREMERS. Agora eu vou pedir para cada um dos nossos convidados, iniciando pelo professor Moriguchi, para que se apresente, seguido então pela doutora Lívia Biazon e após pelo Lucas Azambuja, para que se apresente. Eu sou Emílio Moriguchi, sou médico geriatra, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na unidade de geriatria, e também sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou da Câmara Técnica de Geriatria, tanto do CREMERS como do Conselho Federal. Meu nome é Lívia, eu sou Lívia Biazon, eu sou médica, sou intensivista de formação, fiz pós-graduação em cuidados paliativos, também sou membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREMERS, trabalho no Hospital Moinhos de Vento atualmente. Meu nome é Lucas Ramos, sou médico, geriatra, paliativista, professor da Escola de Medicina da PUC, coordeno o Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital São Lucas da PUC, também trabalho na coordenação da governança clínica do Hospital São Lucas da PUC. Bem, então, dando seguimento a esse nosso episódio da discussão sobre esse tema, que é um tema extremamente relevante, eu gostaria, assim, de iniciar com algumas perguntas, né? Porque a gente está falando de um tema que é de um grande interesse para o nosso público, quando se fala, na verdade, de eutanásia, cuidados paliativos, de distanásia, quais são as diferenças e, na verdade, também dentro da perspectiva do programa de cuidados paliativos, né, que foi criado recentemente, o que se espera. Então, eu vou iniciar com uma pergunta que eu gostaria, assim, que eu vou dirigir isso, talvez seja melhor dirigir para alguém de vocês, não sei como que vocês acham melhor, ou eu deixo em aberto. Essa pergunta seria, eu acho que inicialmente para o nosso público, importante fazer ou estabelecer as questões conceituais sobre o que é eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia e distanásia. Então, está aberto para quem se dispõe a estabelecer esses conceitos de uma maneira bastante didática, assim, para que as pessoas consigam compreender as diferenças. Acho que esse é o professor. Ortotanásia, correto, certo? O professor vai vir com a etimologia. Eu acho que vou começar pelo correto, então, né? Que todos nós gostaríamos. Perfeito. E o que está no nosso leis também. A ortotanásia é a morte que deve ser, vamos dizer assim, contemplada por todos, que é a morte natural, né, onde nós possamos partir dessa vida. Eu digo partir porque eu acredito na vida depois da morte, então, partir dessa vida sem sofrimento, ou com o menos sofrimento possível, com dignidade, com a família, e, enfim, é morte correta, vamos dizer assim, sem sofrimento, com pouco sofrimento, com a companhia das pessoas queridas ao redor. Isso é o que eu considero o que todos nós deveríamos procurar para nós e para os nossos pacientes. Uhum.
E aí tem o contrário, né? Que o distanásia, que infelizmente é o que se vê muito, infelizmente, em locais que cuidam dos pacientes mais na fase terminal, que é ficar tratando das demandas dessa fase final da vida, muitas vezes com muito sofrimento e tal, com medidas que não vão realmente ajudar as pessoas a ter essa morte mais desejada, mais natural, né, que eventualmente pode prolongar o sofrimento e não contribui realmente para uma morte correta, vamos dizer assim. E nisso eu digo isso aqui, que é muito comum, porque a primeira pergunta que eu faço como geriatra, quando a maioria dos pacientes nossos, infelizmente, estão mais próximos da morte do que do nascimento, né, é perguntar para o residente que está comigo: olha, essa medida que nós vamos tomar vai prolongar o sofrimento do paciente ou vai prolongar a vida do paciente? E se a resposta for, não, nós vamos prolongar o sofrimento, professor, aí nós estamos fazendo, não estamos fazendo correto, porque nós não estamos aqui para prolongar o sofrimento das pessoas. Perfeito. Isso seria, se for para prolongar o sofrimento, o que nós chamamos de distanásia. Eu vou deixar outros falarem também, né? Eu estou falando sozinho aqui. Ainda a gente está precisando do conceito da eutanásia e do suicídio assistido, né? Então, vou falar um pouquinho. Acho que morte medicamente assistida engloba dois conceitos, né? Engloba a eutanásia, engloba suicídio assistido. A diferença entre os dois conceitos é que eutanásia depende de que um sujeito ativo prescreva uma medicação e a aplique, né? Normalmente, no caso, um médico. Já o suicídio assistido é quando uma pessoa, um médico prescreve essa medicação, mas a pessoa se auto-aplica. Então, seriam essas as diferenças desses dois conceitos. Mas os dois estão englobados no que a gente chama de morte medicamente assistida, né? Perfeito. E é importante lembrar, né, professor Volney e colegas, de que tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido hoje no Brasil são proibidos, né, são considerados homicídio, e eu acho que essa discussão, né, vai suscitar e vai trazer um pouco desse tema de como que a gente entende isso legalmente dentro do cenário brasileiro. Eu acho que, seguindo nisso, assim, doutor Lucas, isso é bem importante, essa discussão, até porque isso, no Brasil, cada país tem a sua legislação. E em países muito próximos, nós que somos do sul do Brasil, por exemplo, como no Uruguai, existem leis diferentes. Então, acho que essa é uma questão que eu gostaria até que fosse um pouco estendida, essa discussão com relação a isso, dentro também, eu acho, da perspectiva até das razões pelas quais o processo de educação médica talvez até fale, que é a questão assim, de até onde a gente pode ir, até onde a gente está produzindo benefício para o nosso paciente. A nossa dificuldade de compreender esse limite do que é benefício, o que passa a ser prejuízo. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria assim, que fosse comentado. Então, tu comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o nosso papel, e aí trazendo os conceitos que foram trazidos pelos colegas, né, que a gente faz essa discussão do tempo de vida versus qualidade de vida. Até que ponto a gente aumentar tempo de vida dos nossos pacientes, a gente vai estar oferecendo qualidade. Eu acho que quando a gente traz e suscita esse tema, né, eutanásia, distanásia, ortotanásia, eu acho que a grande discussão, e quando o professor Moriguchi, né, nos traz o conceito da ortotanásia, do nosso grande objetivo, né, como médicos, realmente oferecer e agregar qualidade de vida para os nossos pacientes. Por vezes, a gente sabe, com a evolução da tecnologia, de procedimentos, a gente consegue oferecer muito, eventualmente, tempo de vida, mas às custas de uma qualidade muito ruim. Eu acho que é importante, e isso, né, como foi dito pelos colegas, o conceito da distanásia, da gente, de alguma maneira, prolongar um pouco esse sofrimento, e do quanto isso também, assim como a eutanásia, é ilegal no Brasil, mas o quanto a distanásia também, do ponto de vista técnico, médico, é não desejável e pode ser passível, inclusive, de punição e do quanto a responsabilidade do médico de prevenir a distanásia é uma realidade, e o quanto isso, né, dentro da medicina do Brasil ainda é um tema muito
pouco discutido. Eu acho que suscitar essa discussão da eutanásia, e eu imagino que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né, de como que a gente está preparado como país, talvez, para uma medida como essa, mas o quanto essa discussão e a importância da gente estar discutindo isso, talvez traga o nosso foco para a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu acho que assim, doutor Lucas, dentro dessa questão, existem aspectos conceituais extremamente importantes, que é de compreender o que é medicina paliativa. Perfeito. Porque eu acho que começa a criar uma confusão, inclusive na forma como são abordadas as famílias, inclusive dentro digamos assim, dos próprios conceitos Perfeito. dos colegas, né, de como se entende que esse é um processo, digamos, que a gente pode ajudar o nosso paciente. Então, acho que eu gostaria que fosse assim, falado um pouquinho sobre o que são cuidados paliativos e se de fato essa especialidade que é nova, ela realmente é necessária para o cuidado do final de vida dos nossos pacientes, visando assim uma medicina de maior qualidade, que priorize o paciente, né, que seja centrada na pessoa. Então eu gostaria que, de repente, fosse colocado esse conceito, que eu acho que é importante para o público. Doutora Lívia, por favor. Eu acho que o Dr. Volney pergunta, né, se isso precisaria de cuidado paliativo. Eu acho que nós temos todos os conflitos de interesses aqui, né? Essa amostra é um pouco viciada, né? A gente, todos nós trabalhamos com isso no dia a dia e acho que a gente vê o benefício, e não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso, assim. Esses dias eu brinquei com alguém, eu disse que seria tão mais fácil se eu quisesse ser só intensivista, né? Mas eu resolvi que aquilo me incomodava de alguma maneira, justamente pela quantidade de eutanásia que a gente vê no dia a dia. E acho que tem muito a ver com a falta de formação durante a formação médica mesmo, né? A nossa formação acadêmica, ela trabalha pouco isso, é uma coisa nova. E assim, o que seria cuidado paliativo, né? Acho que a gente tem muito preconceito ainda e muito erro de entendimento dos conceitos, assim. Cuidado paliativo é uma abordagem que trata do sofrimento, né? E quem que tem uma doença grave que ameaça a vida que não está sofrendo, né? Seja pelo motivo que for, assim. Então, eu sempre falo, assim, é algo a mais, é um cuidado extra que vai trazer algum benefício, com certeza. De fato, cuidado paliativo não se está, na verdade, cuidando da morte, a gente está cuidando da vida. Acho que essa é uma questão... O senhor sabe, professor Volney, que agora, semana passada, recentemente eu estava dando uma palestra em Pelotas e eu fiz uma provocação e uma reflexão, né? Quando a gente pensa muito nessa questão de morte, perguntei para o público, assim, o que é o contrário da morte? E quando a gente faz essa pergunta, automaticamente, eu imagino que talvez vocês também possam ter pensado, que a gente pensa que o contrário da morte é a vida. E eu trouxe uma outra perspectiva de que o contrário da morte é o nascimento. E que a vida é esta coisa maior que cursa como nascer, se desenvolver, envelhecer, né, professor Moriguchi, e morrer. Então, de alguma maneira, isso está dentro dos princípios do cuidado paliativo, que é a gente entender a morte como um processo natural. Se o senhor me permite, infelizmente, a gente ainda é formado, e acho que isso que a doutora Lívia traz, né, a gente já vem numa esteira de mudança. O Ministério da Saúde hoje coloca como obrigatório nos currículos de medicina a disciplina de cuidado paliativo, e foi aí que a gente iniciou a disciplina de cuidado paliativo e bioética lá na PUC, né, e do quanto... a informação e a gente trazer essa perspectiva para os alunos e mudar esse entendimento e realmente trabalhar dentro dos profissionais de que a morte não necessariamente é um fracasso terapêutico. A gente ainda entende a morte como um fracasso terapêutico e não como um evento esperado para pacientes graves, eventualmente pacientes idosos ou não. Importante lembrar que cuidado paliativo também pode e deve ser feito na pediatria, em todas as fases da vida. A gente fala hoje muito também em cuidado paliativo intraútero, ainda dentro da medicina fetal já tem alguns serviços de cuidado paliativo, né?
Então, eu acho que essas mudanças, tanto na parte educacional, eu acho que é fundamental, é um cerne para isso, e, consequentemente, aí, claro, mudando um pouco o entendimento de alguns colegas. Como o senhor mesmo disse, essa especialidade ainda nem é uma especialidade médica, né, uma área de atuação, e muito nova, né? A Academia Nacional de Cuidado Paliativo tem um pouco mais de 15 anos. Então, assim, mas numa perspectiva, então, assim, para o nosso público, né, pensando na prática hospitalar, eu diria que eu expandirei um pouco, porque cuidado paliativo não é uma entidade apenas de hospital. Perfeito. Cuidado paliativo, ele é muito mais amplo e se entende que ele deva chegar, e a gente espera que a rede se prepare, porque a gente, de fato, quer que os pacientes, a nossa perspectiva é que eles fiquem no seu lar, perto dos familiares, sempre que desejado, possível, enfim. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, né, como é que se poderia orientar o limite de medidas que, na verdade, são ditas medidas fúteis, porque isso é importante para a gente poder otimizar a comunicação, especialmente para tirar o ruído que, se não for fazer, está deixando de oferecer um cuidado, de oferecer uma possibilidade. Então, gostaria de escutá-los um pouco sobre isso. Porque, desculpe, eu comecei falando, a gente tem a tendência a achar que fazer mais é o melhor, né? E na vida do médico, vamos dizer assim, da medicina, o contrário pode ser verdade, menos pode ser mais. Menos né? é mais, né? Então, assim, isso acho que é o grande conceito que a gente tem que começar a aprender, porque a sociedade consumista, vamos dizer assim, que é mundial nisso, não é só aqui, porque eu também no clínico no Japão, e eu diria assim, no Japão até essa pressão, né, pelo consumo até maior do que aqui, porque o Japão se ocidentalizou muito rápido, né, da década de 50 em diante. E essa pressão de exigir as coisas acontecerem rapidamente, ou tem que acontecer já, né, ou tem que ver os números, tem que viver mais, sei lá. É uma pressão muito maior do que aqui. Então, assim, eu acho muito importante essa questão, né, de a gente saber definir o que realmente é o melhor, porque para mim palavras-chave são dignidade e respeito à vida. Para mim essas, eu sempre digo, olha pessoal, as nossas palavras-chave são dignidade, ou seja, deixar a pessoa até o final, né, ter poder ser respeitado e ter uma evolução da vida digna e respeitar a vida. E dentro disso a gente pode começar a pensar se o que a gente vai fazer vai realmente preservar a dignidade e a vida, ou vai estar prolongando simples no sofrimento porque a família quer, né? Porque geralmente ninguém, nenhum de nós quer prolongar o sofrimento, mas assim, muitas vezes só porque pode fazer. Só porque pode botar na hemodiálise, só porque pode botar no respirador. E sabe, doutor Morguchi, eu fico pensando muito, eu trabalho ainda dentro da UTI e com cuidados paliativos, então a gente vê isso muito no dia a dia, assim. A gente, como médico, ainda tem dificuldade em não propor medidas, né? E às vezes a gente olha assim, a gente pode ter medidas quase sem fim, assim, né? Hoje em dia a medicina tem muitas opções terapêuticas a ponto de prolongar a vida por um período longo, assim. Agora, o que a gente espera daquilo? E muito mais do que a gente espera, né? A gente estava conversando um pouco antes. O que aquela pessoa que está na nossa frente espera do cuidado? Porque eu acho que isso é muito cuidado paliativo, né? A gente entender daquele paciente o que para ele faz sentido. Qual o tratamento que ele quer que a gente dê para ele, né? Porque é aí que a gente vai chegar no objetivo do paciente, né? Independente do tratamento que a gente vai propor. Acho que nessa questão, assim, é super importante que a gente tenha um conceito de que a aceleração nessa perspectiva pode não ser boa. E a gente precisa ter... Existe um tempo para o paciente, existe o tempo da família, existe processos, às vezes, em condições que são muito variadas. Se a gente falar, por exemplo, do paciente neurológico, ele é um paciente muito surpreendente. Né? Então, acho que essa é uma questão importante. Isso me permite, só complementando a fala da doutora Lívia, professor Volney, e também da importância da gente entender a proporcionalidade das medidas, né? Quando uma família nos diz e nos traz, eu quero que faça tudo, a gente medicamente entende tudo, hemodiálise, UTI, reanimação,
todas as medidas invasivas, mas talvez o que a família está nos dizendo, e a gente é que tem que ter essa balança e essa proporcionalidade de entender o que é proporcional. E a partir do que é proporcional, a gente vai estar fazendo tudo. E isso é super importante. Ainda tem há poucas semanas eu tive um caso em que me chamaram para uma consultoria de cuidado paliativo, onde já tinham proposto uma traqueostomia para um paciente com uma doença neurológica avançada. E aí, conversando com a família, a gente foi dissecando isso um pouco, vendo se fazia sentido ou não fazia sentido, se ele já tinha colocado algum dos seus desejos. E aí, uma hora a família me disse, mas então, por que nos deram essa alternativa? É isso. E eles têm toda a razão, É isso. né? E eu não acho que as pessoas que deram a alternativa deram porque querem fazer mal. Não. É porque a gente não tem treinamento para enxergar essa visão, que talvez nós que tenhamos estudado mais sobre isso, consigamos enxergar, né? E é um processo, né? Eu acho que existe um processo que eu entendo, pelo menos, né, como médico, que a gente nunca está pronto. A gente aprende a cada dia, né? Então, mesmo dentro das nossas áreas de atuação, né? Então, assim, e aqui a gente está lidando muito que existe, sim, a questão do conhecimento médico, mas essa capacidade de escutar, que cada vez está mais reduzida, do médico entender que a gente está tratando de uma pessoa e não de uma doença, e então isso acho que é um aspecto. A tecnologia muitas vezes nos ajuda por um lado, por outras vezes se acha que a tecnologia resolve tudo, enfim. Mas eu acho que para a gente dar uma continuidade assim dentro dessa nossa conversa, é super importante também passar para os, na verdade, os nossos ouvintes, que são os colegas, na verdade, né? Foi criada, então, a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Acho que é importante tentar definir, assim, quem deve atender dentro dessa perspectiva da Política Nacional de Cuidados Paliativos, como é que deve ser composta a equipe, onde que, dentro dessa visão, o paciente deve ser atendido, né? É no hospital, é em casa, é na unidade básica ou é em algum outro lugar, na verdade. E como é que, na verdade, a questão assim de fazer essa integração do cuidado. Que, como dizia assim, cuidado paliativo não é uma entidade de hospital. Ela também acontece dentro do hospital, mas ela precisa falar com a rede, ela tem que trabalhar com melhor em casa, ela precisa, então, assim, eu gostaria de escutar um pouquinho vocês, como vocês veem essa política, enfim, e os atores envolvidos nisso. Eu vejo, a gente está bem envolvido na política nacional, porque a gente está fazendo a habilitação lá do Hospital São Lucas, e eu participei um pouco do movimento, que foi a Frente Paliativista, que foi um movimento com uma articulação política, de alguma maneira, né, que foi subindo em todas as instâncias, até chegar no Conselho Nacional de Saúde em Brasília, onde foi aprovada essa política que, de alguma maneira, estrutura a rede de cuidado paliativo dentro do Sistema Único de Saúde. E, obviamente, a gente sabe que saúde é feito com fomento e é tido um fomento para esses pacientes dentro das instituições. E, obviamente, claro, entregando, cada instituição propondo integrações diferentes. Acho que o objetivo não é falar da política como um todo, né? Mas, sim, a política, ela articula em todos os âmbitos da rede essa linha de cuidado paliativo, onde, obviamente, claro, o paciente transicionando pelo hospital, mas fazendo inter-relação, como o senhor disse, com o Melhor em Casa, que seria a atenção domiciliar, com as unidades básicas de saúde. Esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala em cuidado paliativo, e talvez em equipes especializadas de cuidado paliativo como as nossas, vão ser para pacientes complexos. A base, a grande massa do cuidado paliativo hoje vai ser feito, ou está sendo e será no futuro, feito na unidade básica de saúde. Então, na verdade, é uma sobreposição da linha de cuidado paliativo dentro da estrutura do SUS existente, né? Foram criadas inicialmente duas modalidades de equipe, uma equipe assistencial, para ser feito dentro dos hospitais, e uma equipe de matriciamento, que vai dar suporte a alguns hospitais, como mais ou menos parecido com os modelos do telesaúde. Passando para dar um recadinho, esse é o Escuta Conselho, o videocast do CREMERS. Aqui você acompanha os assuntos mais atuais da medicina e que tem impacto real na sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal do CREMERS, curtir, comentar e ativar as notificações
para não perder os próximos episódios. Seguimos falando sobre eutanásia e cuidados paliativos. As equipes vão ser compostas inicialmente por médicos, enfermeiros e psicólogos, que é o que a gente chama de equipe mínima, né? Mas aí na política vão ter alguns outros profissionais que vão ter uma carga horária disponibilizada para o atendimento em cuidado paliativo. Que aí dos outros profissionais da saúde como um todo, né? Técnicos de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogas. Né? Bom, eu sei que a gente não está aqui para discutir a política, mas também colocar de alguma maneira que é uma iniciativa, mas também tem críticas da forma como foi feita, Sim. Porque ela, na verdade, estabelece, mas a gente não sabe como é que é essa política de Estado para manutenção, não está claro lá dentro das normativas, e, na verdade, oferece. Então, isso eu acho que é uma coisa importante de ser colocado, é uma iniciativa que eu acho que tem um grande valor, mas que nós, estando dentro desse processo, a gente também tem que olhar que a gente enxerga problemas e barreiras para isso, né? Porque acho que isso é uma coisa que um movimento, e aqui também pode ser um espaço para a gente abrir essa janela e pensar como trabalhar melhor essa questão. Mas nós sabemos que nós temos um tempo, né? E esse tempo ele é reduzido. Nós temos ainda aspectos importantes que eu acho que isso daqui talvez poderia ser para a doutora Lívia, né? Que é como a gente reconhecer as futilidades terapêuticas, prevenir, na verdade, a distanásia, particularmente em unidade de terapia intensiva, que é uma unidade de cuidado máximo, onde esses conceitos talvez, eu me atrevo a dizer, que sejam mais difíceis até de alguma forma de serem discutidos. Tem a questão até do pronto-socorro, que talvez seja um outro grande desafio, porque pronto-socorro, né, já coloca essa questão, que espaço a gente tem dentro de um pronto-socorro para poder fazer uma discussão né, com família, com paciente, que é praticamente um atropelo dentro de um pronto-socorro, que todos nós sabemos como é que funciona. Então, eu queria te escutar um pouquinho, né, sobre isso, pensando na perspectiva do respeito que a gente tem que ter ao paciente, autonomia, onde muitas vezes os pacientes eles estão entubados, e terapia intensiva, isso é altamente esperado que sim, que eles não tenham a capacidade de fazer a comunicação verbal. Às vezes tem aquelas questões que são muito rápidas. Eu sempre digo, quando os processos eles são crônicos, e eu falo isso para os pacientes, as doenças crônicas elas nos dão uma oportunidade nesse sentido. Quando há um evento muito agudo, é um atropelo, e esse atropelo vem junto com é uma carga. Todo mundo sabe, tipo, a pessoa estava bem, ela estava em casa, ela estava fazendo, tocando sua vida, e agora ela é atropelada nisso. Então eu queria te escutar um pouquinho, acho que é bem dentro do teu universo, assim. É verdade. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que lembrar que a gente tem escalas objetivas para avaliar. E acho que os colegas, assim, né, pensando no nosso público aqui, eles não conhecem, porque não é a especialidade, né, assim como a gente não conhece algumas coisas de cada especialidade, mas eles podem pedir auxílio, porque a gente pode avaliar do ponto de vista objetivo, né. Uma segunda coisa que eu sempre falo no hospital é aproveitar as oportunidades, que nem o professor Volney falou, assim. Às vezes os pacientes chegam acordados na unidade de terapia intensiva, né? E se a gente tem a oportunidade de conversar, discutir e tentar entender dele o que faz sentido ou não para ele, talvez a gente consiga propor um tratamento muito mais adequado para aquela pessoa do que simplesmente invadi-lo, que é o que a gente faz sem nem discutir, né? Não é muito comum a formação de intensivistas com cuidado paliativo, mas eu brinco com meus colegas, a gente faz cuidado paliativo o dia inteiro, o tempo todo, né? Alguns com mais conhecimento, outros com menos, mas todo mundo faz. E acho que dentro da terapia intensiva a gente tem tido muito burnout, os médicos estão muito cansados, justamente por verem que talvez o que estejam fazendo não faça muito sentido. Então, acho que a primeira coisa é avaliar do ponto de vista objetivo, os objetivos realmente de tratamento daquela pessoa,
Quando ela não pode falar por ela mesma, a gente tem que validar isso com a família, sempre lembrando para aquela família que que eles estão falando em nome daquela pessoa, né? Não em nome de si próprios, porque às vezes os desejos são nossos, né? E a gente quer se colocar no lugar daquela pessoa. Eu sempre brinco com as famílias, assim, eu digo, olha, se a gente puder puxar uma cadeira e ele sentasse aqui do nosso lado, o que ele falaria sobre isso? E disso a gente tira muita informação, né? Informação de biografia, do quem aquela pessoa era, o que ela desejava. E aí a gente junta com a parte técnica, que o conhecimento é nosso e não da família, para não também passar uma decisão pro familiar, né? Porque a gente gera uma dificuldade para eles enorme, que é isso, vamos entubar ou não vamos entubar? Bom, mas não é a família que tem que decidir se vai ou não vai entubar. A família tem que me dizer o que faz sentido para aquele paciente. E eu tenho que dizer se o tubo traz o que eles estão esperando ou não. Então, mas seguindo já nessa linha, assim, é uma questão que eu acho que está bem alinhado também dentro dessa perspectiva, assim, que é como é que a gente vai manejar os conflitos familiares, como é que a gente vai trabalhar com dar más notícias, que isso também existe técnicas que a gente pode utilizar. Claro, evidentemente que vai ser dentro dos contextos, eu, tipo assim, sempre falo, quando a gente está no ambulatório, é uma excelente oportunidade, Sim. porque aí eu tenho um tempo maior para fazer, na verdade, uma revisitação nos processos, e isso já vai, muitas vezes, fazendo cair a ficha. O que nem sempre é uma coisa fácil, a depender do contexto que a gente está. Então, eu acho que, assim, é importante a gente dar, assim, alguma perspectiva de estratégias, né, de como trabalhar as más notícias, né, vou botar entre aspas, o que a gente... São as notícias, talvez, que não seriam as esperadas por quem está do outro lado, né, e como é que a gente vai... trabalhar com os conflitos, as divergências que existem, porque, obviamente, em particular, quando o paciente não tem a capacidade dele verbalizar, então, assim, às vezes as divergências, porque quando ele está consciente e ele tem esse poder, é ele quem vai fazer essa definição. Mas quando e mesmo não... assim, né, professor, mesmo a gente assim tem uma conflitos. dificuldade muito grande de falar com os pacientes, né? Eu vejo, assim, no dia a dia, o quanto aquele paciente que está ali num leito de UTI ou num leito de enfermaria grave, o quanto às vezes a gente chama a família para ir lá para fora do quarto para falar sobre o que está acontecendo. E a gente ignora que tem uma pessoa deitada que é o maior interessado no que a gente vai decidir. Inclusive, né? o quanto a gente, de alguma maneira, tira a autonomia do paciente com uma ação como essa, e o quão grave isso do ponto de vista ético é, né? Isso, e eu acho que até, de acordo com o que a gente gostaria de falar sobre eutanásia e tudo, então, assim, o quanto a gente já não respeita a autonomia das pessoas no seu momento de lucidez, inclusive, né? O quanto a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas aí, para mim, o ponto-chave é treinamento de comunicação, que a gente tem quando a gente faz cuidado paliativo, porque a gente não tem treinamento de comunicação na faculdade de medicina, na residência médica, nas especialidades, a gente não fala sobre isso, né? A gente vai lá passar um catéter, a primeira vez alguém vai contigo, te manda estudar técnica, depois a segunda vez faz junto. E aí, comunicação, no primeiro dia da residência, alguém diz, vai lá e avisa essa família que esse paciente vai ser entubado. Na disciplina que a gente está ministrando lá na PUC, eu e o professor Goldin, a gente trabalha comunicação do ponto de vista procedimental, bem como tu disseste. Assim como para passar um catéter, a gente tem que fazer uma série de procedimentos e a gente vai escalonar o processo educacional, como, primeira vez, estudando a técnica, fazendo num modelo que eventualmente vai ser o roleplay, no caso da comunicação, e aí escalonando, acompanhando um comunicador experiente, para daí, assim, fazer uma comunicação. E o ponto que a gente fala, outro ponto que a gente tem trazido no cenário da comunicação, eu tenho chamado de comunicação terapêutica.
A comunicação de más notícias nos traz para essa questão do entendimento da notícia ser boa ou ruim, mas que frequentemente a nossa percepção da notícia ser boa ou ruim não vai ser a mesma do paciente. Aí a gente começou a falar de comunicação de notícias difíceis, que é mais ou menos a mesma perspectiva. Então, se a gente entende, e eu tenho certeza que todos nós aqui entendemos, que a comunicação é a nossa principal ferramenta de trabalho, qual que é a ferramenta de trabalho do clínico? Do cirurgião vai ser o bisturi, o procedimento. Mas adianta, né, professor, a gente saber qual que é a melhor estatina para aquele paciente tomar, prescrever ela, se o paciente não toma? Então, o que vai fazer o paciente tomar ou não essa estatina? O nosso poder de convencimento ou de explicação, ou o nosso poder de comunicação terapêutica, de dizer que aquela medida vai trazer X, Y e Z benefícios. É poder fazer a compreensão do que o que de fato faz sentido. Isso. Né? Porque eu acho que essa é a questão básica da comunicação, é a gente poder... e não é o profissional que vai dizer o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Porque muitas vezes o paciente vai dizer, eu gostaria de viver mais um mês porque eu quero ver a minha neta se formar. Então, né? Obviamente que dentro dessas perspectivas. Mas eu acho que ainda dentro dessa questão, que existem outros aspectos importantes, mais ou menos a gente está seguindo uma certa lógica para a gente dar alguns conceitos fundamentais, né? Pode vir por outro lado a solicitação, na verdade, da família ou do paciente que ele gostaria, né, de ser submetido à eutanásia, né, que é uma questão que ela não é permitida pelo nosso Código de Ética Médica. Então, acho que essa é uma questão importante, né, que eu gostaria de escutá-los e também já aproveitar, assim, porque, né, outra questão, né, são duas. A outra é quando que a gente, na verdade, deveria ou idealmente proporia uma junta médica, uma consulta ao comitê de ética, que também isso normalmente acontece nas situações que são delicadas, né? Mas eu gostaria de escutar vocês, então, sobre esses dois aspectos. Um é a solicitação do paciente, propriamente dito, da família, e outra é as situações onde a gente deve trabalhar aquela situação daquele paciente, na verdade, numa perspectiva de uma junta médica, de um comitê de ética. E também uma questão, obviamente, isso parece básico, que são, na verdade, aspectos fundamentais de registro que devem ser feitos de todas essas tratativas, né? Assim como as diretivas antecipadas de vontade, isso tem que estar muito bem registrado. Então, acho que eu gostaria de escutá-lo sobre isso. Então, começando pelo fim, a diretriz antecipada de vontade de vida, quanto mais precoce a gente puder, porque essas decisões, acho que a gente, né, não somente como médico, como paciente, né? A gente tem que tomar conta bem. Perfeito, professor. Eu acho que eu tenho já com 67 anos de ter da vida, registrando o cartão, minha família sabe o que eu quero. Eu não quero ficar cheio de tubo, né? Então, assim, quando chega a hora, eu quero partir. Mas se tem possibilidade de cura, quero que faça o que dá para curar, né? Mas se não dá para curar... Então, assim, eu acho que essa questão de diretriz antecipada da vida, em nosso ambulatório de geriatria, todos os pacientes idosos, né? E muitos com doenças crônicas e que sabe que o prognóstico não é muito legal. E a gente poder abordar, enquanto estão lúcidos, estão vindo no ambulatório já, isso faz parte do nosso protocolo, os residentes aprender a conversar exatamente a questão de, não é comunicação de más notícias, mas de notícias difíceis, né? Para conversar e poder abordar isso já no ambulatório e poder deixar isso registrado no prontuário do paciente, de que esse paciente não quer ficar cheio de tubos, que não quer ser entubado, não quer, né, não quer se ressuscitar, não quer ganhar um choque se o coração parar. E tudo isso conversado quando a pessoa está bem. Porque quando está bem, a gente consegue decidir melhor. Porque não vai ser lá quando a gente está morrendo de dor que a gente vai dizer, não, faz tudo que pode fazer, porque ele está morrendo de dor, vai querer fazer tudo. Então, assim, acho que é importante a gente educar os nossos jovens médicos, né? E também os pacientes, famílias, para que esse tipo de decisão, se possível, deve ser conversado. E aí, por isso que a gente pergunta para a família, se o paciente está inconsciente, o que eles falavam quando estava em casa? O pai falava que não quer ficar cheio de tubo, não quer levar aquele choque. E aí a gente já discute com a família
E a gente tem o que é chamado pacto no clínicas, que são etapas que a gente vai. Bem, né? Então, assim, de repente, cuidados básicos de enfermaria, que é só basicamente, né, aliviar o sofrimento e dar conforto para paciente, para família. Então, aquelas regras, né, de que você pode com acompanhante, não. Esse cuidado básico a gente permite, né, a família fica junto ali, né, e até os mais avançados. Mas acho importante que essa questão do que o paciente quer, acho que é a figura central nos pacientes, né, e, de novo, dignidade, respeito à vida. Então, professor Moriguchi, até com relação ao pacto, assim, isso é uma coisa que tem dentro da nossa instituição, mas a gente sabe que é de novo, assim, é o quanto que existe a consciência de que isso não é um processo assim, se faz porque está ali, sem, de fato, escutar quem é o agente de interesse maior, porque isso também acontece. Então, é um processo que não é simples, ele é importante que ele exista dentro das instituições, mas já também falando das dificuldades que, mesmo existindo essas questões, o quanto que, na prática, eventualmente, com uma frequência não pequena, de fato, não acontece como deveria ser. Mas já que o professor foi pulado para esse ponto e para a gente poder, digamos, encerrar essa questão assim relacionada às informações sobre diretivas antecipadas de vontade, é importante que a gente possa dar para a audiência, né, informações, né, oficiais sobre os cuidados paliativos, onde é que eles podem buscar essa informação, né, de diretivas antecipadas de vontade, isso em qualquer cenário, seja no Sistema Único de Saúde, que ele seja atendido, ou no setor privado, enfim, isso valendo para profissionais, para as famílias. Aí acho que a gente pode ir para as outras duas questões que nós temos ainda que trabalhar. Acho que tem essa questão para a gente fechar, porque acho que é importante. Eu sempre referencio, assim, acho que a gente tem hoje, como uma grande literatura de cuidado paliativo no Brasil, o Manual da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que eu acho que ali tem as principais informações, tanto do ponto de vista técnico medicamentoso, quanto de comunicação, quanto de tomada de decisão, que é uma grande área que o cuidado paliativo está sempre muito vinculado, e ali tem algumas orientações de como proceder a diretiva antecipatória de vontade. No Brasil tem uma advogada que está muito envolvida até com alguns movimentos relacionados à eutanásia. Elas criaram um grupo que chama Eu Decido, que é uma advogada chamada Luciana Dadalto, que é a que tem alguns livros escritos falando especificamente sobre diretivas antecipatórias de vontade. Importante também falar que a diretiva nada mais é, o professor trouxe ali, né, fez um registro em cartório, isso é, digamos, um cuidado a mais, mas que é uma evolução em prontuário, feito por 2 profissionais diferentes para um pouco mais de segurança, já teria uma validade ético, jurídico, legal, o suficiente para isso. E a importância, assim como de alguma maneira análoga na doação de órgãos, do quanto é importante a família estar sendo inserida no processo de tomada de decisão, porque muito frequentemente quem vai portar essa informação vai ser a família. Então, do quanto é importante, quando a gente alinha, quando a gente faz, né, nos nossos ambulatórios, também trabalho numa clínica de oncologia, fazendo cuidado paliativo, e isso é um dos indicadores também, o quantas diretivas a gente constrói em ambulatório, a gente sempre tenta trazer a família junto para esse momento, porque eu acho que isso fica mais claro e, eventualmente, quando chega na porta da emergência... Isso mitiga um problema, porque, isso, na verdade... Comunicação, né, professor? Comunicação. E assim, diga-se, eu sempre digo assim, a gente, ao final da vida não é diferente de como foi a vida. Quanto mais atabalhoada, mais complicada, maior os problemas de relações, nesses momentos que a gente pode dizer é uma crise vital, querer ou não. O final da vida Então, isso aparece de uma maneira muito forte, né? Usualmente, assim... as questões que são menos consensuais, os conflitos, eles ficam muito marcados. Mas agora eu gostaria de a gente poder abordar aqueles outros 2 aspectos, né, que era a história, né, da eutanásia, né, que
seja por desejo do paciente, seja por desejo da família, como é que a gente lida. Acho que isso é uma questão importante, então... Eu tive uma experiência assim, já teve um caso de um paciente que trouxe essa pauta, né? Primeiro, acho que é fundamental a gente dizer que, inclusive, fornecer meios para isso no Brasil pode ser entendido como associação ao homicídio. Então, do ponto de vista... ainda não tem um consenso, mas de que de alguma maneira a gente orientar caminhos, a gente também de alguma maneira pode ser penalizado nessa ótica de que é entendida a eutanásia como homicídio no Brasil, né? Eu costumo sempre, quando esse questionamento vem a mim, a gente volta para o conselho que a doutora, pro conceito que a doutora Lívia e o professor Moriguchi antes comentaram. Eu sempre tento entender aonde que está o sofrimento. É o acolhimento, né? Que maneira a gente... Porque a família, quando traz ou o paciente, quando traz essa questão, normalmente é o sofrimento talvez não tratado que está por baixo disso, né? Tem alguns países onde já é permitido a eutanásia, onde se foi instituído serviços e linhas de cuidado paliativo públicas. Quando se foi estruturado o serviço de cuidado paliativo, as solicitações de eutanásia às vezes reduzem à metade. Porque o cuidado paliativo tem ferramentas para enxergar esse sofrimento e para, de alguma maneira, tratar ele. Então é muito... Nesse caso, eu tive essa experiência onde a gente foi buscar onde que estava esse sofrimento, entendendo o cenário, a gente conseguiu ver o porquê do pedido, ou porquê que aquele sofrimento se tornou intolerável, e na verdade a gente viu que não era tão intolerável assim, ele só não estava sendo enxergado a partir de uma escuta atenta, de entender a realidade, entender quais eram os problemas, e aí um ponto que para nós médicos é muito difícil, que é sair um pouco da dimensão física. A gente sabe que em cuidado paliativo a gente sempre olha para o ser humano do ponto de vista biopsicossocial e espiritual. Mas a gente é muito formado para olhar para o biológico. E quando a gente consegue fazer esse olhar um pouquinho mais ampliado, a gente consegue enxergar o sofrimento ali e aí controla com os sintomas de forma medicamentosa, acolhe a espiritualidade, traz a família para próxima, entende as questões sociais envolvidas, cria uma condição de cuidado adequada e às vezes... Mas eu acho que a mensagem a gente precisa acolher, a gente precisa poder entender, né? Porque a questão, eu acho que o sofrimento, uma das maneiras de aliviar a dor é o ser humano se sentir atendido. Perfeito. Se sentir escutado. Perfeito. Então, assim, ele saber que ele não está sozinho. Isso é uma coisa que a gente fala muito para os pacientes, né? Que a gente está aqui para te ajudar. Não está sozinho. Isso é muito importante, porque, tipo assim, eventualmente, quando chega nessa história, a pessoa... Bom, ninguém consegue me ajudar, porque a perspectiva de ajudar é sempre fazer alguma coisa intervencionista. E dar a mão é ajudar. É uma grande intervenção, né, professora? Pode ser uma grande intervenção. Essa é a intervenção. Perfeito. E isso que as pessoas estão preocupadas, que o que nós vamos perder, o que a IA o que vai sobrar? Vai sobrar o que ela não consegue e nunca vai fazer, que é atender as pessoas e dar um abraço, dar a mão, né, dizer alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso é uma coisa importante. Ainda falta a questão, né, de quando a gente, idealmente, né, as questões deveriam ser, digamos, discutidas ou levadas, né, por uma questão de uma junta médica, por um comitê de ética, enfim, e como é que se faz esses registros? Porque é importante a gente que lida com essas coisas, quando chega, a gente precisa acionar o comitê de ética, porque normalmente já existe conflitos importantes. E onde existem os conflitos é onde há um espaço possível para grandes problemas. Se a gente não fizer a abordagem, mas não basta fazer a abordagem, a gente precisa fazer o registro, né? Então, acho que esse é um ponto importante que eu queria escutar vocês também. Eu acho importante que a gente traga sempre isso, né? A gente está falando de eutanásia e muito ligado ao cuidados paliativos, e às vezes eu penso, eu ainda estou num processo de entender para que lado a gente vai, assim. Às vezes eu acho que tem tudo a ver, às vezes eu acho que não tem nada a ver, né? Mas eu tenho essa mesma impressão que o Lucas, assim, acho que quando a gente faz cuidado paliativo bem feito,
a gente consegue minimizar muito o sofrimento das pessoas e reduzir muito desejos de morte, de suicídio, de coisas nesse sentido. Mas eu trago um pouquinho de lenha na fogueira, assim, que eu acho que às vezes a gente é um pouco utópico, né? Às vezes a gente tem um desejo, e que bom que a gente tem essa vontade, esse desejo de resolver todo o sofrimento, que às vezes não é possível. E às vezes eu me pego com essas situações em que o que eu posso oferecer a mais para esse paciente que eu não tô conseguindo minimizar o sofrimento dele ou cessar o sofrimento dele, né? E eu acho que essa discussão hoje em dia da eutanásia, que está tão perto de nós, agora aqui no Uruguai, acho que tem coisas que estão vindo, tem a associação, a Eu Decido, tem trazido muito essa discussão que entre os paliativistas tem dado bastante... Movimento. Né? Polêmica. Essa é a palavra. É polêmico. E que bom que é polêmico. Sim. Eu fico sempre pensando, que bom que a gente não vai dizer assim, sim, claro, vamos fazer eutanásia de um dia pra noite. Ou não nem pensar. Isso, porque a gente realmente tem que discutir, e tem muito paliativista trazendo essa questão assim de que não faz sentido a gente discutir eutanásia quando a gente não tem cuidado paliativo ainda no Brasil. Eu discordo um pouco no sentido de que eu acho que a gente tem que avançar em todos os sentidos. São processos, né? A gente diz outro, uma formação, a gente fala para o estudante de medicina, você não será médico o dia que você oficialmente vai ser médico que vai receber o seu diploma. Mas você vai se formando médico a cada dia. Então, acho que tem que entender que são esses processos, não é um papel obrigatoriamente assim, isso está oficializado. É claro que isso é importante, mas a gente também entender que esse é um processo que a gente tem que... Porque é a criação de conceito, a criação de cultura. Acho que a gente já está indo para sinalizações, mas só eu acho que um comentário importante, que a gente, trabalhando dentro dessa esfera, existem questões também que são a exaustão quando se chega no que a doutora Lívia estava falando, que é o que mais que eu posso fazer. Então, assim, a gente poder ter esse suporte, inclusive, porque isso não é simples. A morte é um processo natural, mas, pelo menos ao meu juízo, não existe morte sem dor, que eu digo, né? De alguma maneira, estou falando da dor, da tristeza de perder alguém ou de ir embora. Associado. Isso é da vida. Mas isso não quer dizer que a gente está negando nada, né? É um processo, né? Pelo menos dentro né? A gente gostaria de viver bem, né? É para isso que a gente está, mas entendemos que a morte é um processo. Então, que esse processo e o nosso papel é dentro desse cenário fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível, com o menor nível de sofrimento. Entendendo que menor nível de sofrimento não quer dizer que não vai ter sofrimento. Mesmo que a gente faça uma sedação, não sei, claro, a dor física, né, eventualmente a gente está até conseguindo, mas existem outras coisas. E a dor total, né, professor, que está muito além da dor física. Né? A gente trabalha, eu que trabalho dentro das duas questões, e o conceito, na verdade, a vida, e a gente tem que entender que isso é o ser humano. Né? É entender uma pessoa, porque quando se fala em biopsicossocial, não são questões estáticas, é entender uma pessoa dentro de um universo, do universo de onde ela mora, quem ela vive, quão boas ou ruins são as relações. Então, acho que a gente indo já para as sinalizações, eu gostaria de começar com o professor Moriguchi, vamos fazendo, na verdade, para a gente, na verdade, encerrar essa nossa sessão de hoje. Bem, as duas palavras-chave centrais, dignidade e respeito à vida. A partir disso, a gente acha que vai poder trabalhar bastante e bem para os nossos pacientes. Ok. Eu concordo plenamente com o Dr. Moriguchi e acho que eu fico muito feliz de ver a gente aqui discutindo, falando sobre isso, né? Eu acho que, de novo, assim, a eutanásia vem com uma carga ainda difícil, e que bom, de novo, né? Mas eu acho que ela nos traz para essa discussão. E se a gente puder falar cada vez mais de cuidado paliativo, seja falando em morte medicamente assistida ou do que for, a gente vai trazer alívio de sofrimento para os pacientes, porque é isso que a abordagem se propõe, assim. Então,
eu ganho o meu dia hoje vendo que a gente pôde falar muito mais sobre isso, trazer isso para as pessoas, para os colegas principalmente, e mostrar que existe talvez alguma opção em alguns contextos que a gente às vezes acha que é difícil, né? E do quanto é importante, primeiro então agradecendo ao convite, a esse momento, acho que como a doutora Lívia disse, a gente está aqui, já é um movimento propulsor de mudança, né? E agora trazendo um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Do quanto entendo a perspectiva que tu traz de que é importante as coisas serem discutidas em paralelo, e eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas a gente já tem o cuidado paliativo no Brasil, né? E a eutanásia a gente está discutindo em termos conceituais e aplicabilidade ou não, ou no caso hoje não aplicabilidade no Brasil, mas do quanto essas discussões podem e devem fomentar o cuidado paliativo no Brasil. Eu acho que a gente já tem isso estruturado, ou se estruturando, a política nacional vem olhando muito para isso, do quanto as operadoras de saúde também estão vendo a importância do cuidado paliativo. Acho que importante a gente falar para os nossos colegas, né, que trabalham em cenários muito diversos, e de que com a alavancagem do cuidado paliativo no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente já vive um estado onde essa transição demográfica já se deu, então muitas coisas do Brasil de daqui 20 anos a gente já está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, e do quanto a gente aqui nesse nosso estado pode servir como um grande modelo e um grande piloto do Brasil de daqui 20, 30 anos, né? E eu acredito muito na potência do cuidado paliativo e do espaço do CREMERS, da gente conseguir trazendo, né, essa pauta do cuidado paliativo para fóruns de discussão como esse. Eu fico muito feliz pelo convite. Então, a gente agradecemos o Dr. Moriguchi, a doutora Lívia, o Dr. Lucas. Acho que é uma oportunidade extremamente importante. As questões, na verdade, são processos. Evidentemente, a gente já tem essa especialidade, na verdade, é uma área de atuação, mas já existe residência, já existe, então já vou... É bem provável que esse ano ela seja reconhecida como especialidade. Academia... ainda embora oficialmente não... Esse ano eu digo o ano que vem, na verdade. Eu acho que está perto disso. Né? Então, eu acho que é uma possibilidade importante. É preciso que a gente discuta, porque quando a gente está trabalhando com essas questões, obviamente que não é um processo sim ou não. Né? Então, é um processo que a gente vai fazendo uma construção, e a construção, se tratando de uma forma individualizada, ela vai, digamos assim, ela nunca vai ser uma questão matemática. Por mais que a gente estabeleça definições, mas não é uma definição que o profissional chega, não, é isso aqui. Isso aqui é uma parada cardíaca. Tá, isso a gente já tem as definições do que é. Mas aqui a gente não está falando disso. A gente está falando de uma... na verdade, é uma construção, tem questões conceituais, a gente precisa respeitar o que vem, que de fato, em última instância, a quem interessa é de quem a gente está cuidando. Perfeito. E essa pessoa tem uma história, e para cada um vai ser um pouco diferente dentro do que é possível. Então, acho que a gente já indo para o encerramento, né? E esse foi o episódio da escuta do Conselho, né? Sobre a eutanásia e cuidados paliativos. A gente agradece a todos, e também a gente recomenda né, que esse material, né, que vai estar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube do CREMERS, ele seja, na verdade, acessado obviamente não é restrito aos profissionais, mas particularmente, eu digo, nós somos, obviamente, do Conselho, somos médicos, né, mas cuidado paliativo a gente entende, e a abordagem é de uma equipe multidisciplinar, então esses conceitos têm que ser trabalhados dentro da esfera da sociedade, mas também dentro da perspectiva de todas as outras áreas que atuam junto conosco, na verdade, como médicos. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o episódio do Escuta o Conselho sobre Eutanásia e Cuidados Paliativos. Ele vai estar disponível no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube do CREMERS. Siga nossas redes em CREMERS Oficial e acompanhe as discussões sobre os assuntos mais importantes e mais atuais da medicina. Até a próxima.